Olá, hoje nós estamos recebendo o jovem empresário Liste Abdala Martingo e nós vamos falar a respeito da crise. O Liste, ele é um jovem empresário da área de telecomunicações, segurança eletrônica e de eventos também. E ele exerce o cargo super importante de vice-presidente da ACIRP, Associação Comercial e do Comércio e Indústria de São José do Rio Preto. Liste, obrigado por estar aqui. Eu gostaria de falar sobre crise com você. Qual é o teu foco, não somente como empresário, mas também como vice-presidente da ACIRP em relação a tudo que vocês têm feito e presenciado durante esse ano? A situação econômica, esse caos causado pelo Brasil, como é que você enxerga? Por que chegamos nessa situação, Liste? Um baita prazer estar aqui. Além de falar com seus telespectadores, você é um grande amigo que eu admiro muito. Então é sempre bom estar do teu lado e conversando contigo. Olha, crise. É evidente que nós temos diversos números na economia mostrando o problema econômico que nós vivenciamos. Atividade econômica retraída, desemprego, perda de postos de trabalho, fechamentos de empresas. Esse cenário, ele está aí e todos são números notáveis, muito claros, né? Mas o que nós estamos trabalhando hoje, não só como empresário, mas também como integrante de uma entidade como a Associação Comercial, é chamando os empresários para que eles trabalhem mais ainda, que eles olhem a sua empresa com mais detalhes, que eles cuidem dos custos, aqueles custos que já eram extremamente administrados, que eles deem uma olhada a mais nesses custos, que eles consigam ver ali uma forma maior, mais aprofundada de melhorar o seu custo, que eles consigam achar nichos de mercado para que eles consigam desenvolver números, que eles consigam vender. Enfim, que eles se qualifiquem, que aproveitem esse momento para ficar cada vez mais antenado com aquilo que se diz respeito ao seu negócio e o todo. É isso, é chamar o empresário a deixar a crise de lado e mergulhar nos seus negócios, não esmorecer, trabalhar firme, porque o Brasil é maior do que essa crise, o Brasil vai passar esse momento. Claro, você me perguntou como você vê a crise, o que causou ela. O que causou ela é exatamente a parte política institucional do país, que nós também todos sabem. Nós tivemos um desgoverno, um governo que não cuidou de fazer a sua própria tarefa de casa, cortar os seus custos, gerenciar o país como deve ser. Essa conta chegou. E virou um círculo, né? Porque diminui a produção, diminui o consumo, diminui impostos e diminui a produção. É o que a gente chama de ciclo vicioso. O que nós precisamos é parar esse ciclo vicioso e transformar num ciclo virtuoso. Mas aí nós temos que tomar cuidado, porque se aumenta a juros, a população é mais penalizada, e o que todo mundo não percebe, que quem é mais penalizado é exatamente a população mais carente. Oriundo do governo, que vai ter promessa de continuar com o mesmo governo, o que você vislumbra que o próximo governo, um próximo possível governo do Michel Temer deveria fazer? Mas gostaria que você respondesse depois dos comerciais. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho.
porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos de volta hoje recebendo o empresário Liste Abdala. Ele é um empresário da área de telecomunicações, segurança eletrônica e também de eventos. E também ele acumula o cargo de vice-presidente da CEP. Liste, como nós falamos no último bloco, o que você vislumbra que esse governo que vai assumir não pode fazer ou deveria fazer? Olha, Elias, o próximo governo ele já está sinalizando com algumas atitudes que eu entendo serem positivas. Primeiro, pela equipe. A equipe do Ministério, salvo algumas exceções, é uma equipe de notáveis e que são técnicos naquelas pastas onde eles ocupam. Principalmente, por exemplo, na Secretaria da Fazenda. Nós vamos ter um craque na Secretaria da Fazenda que sabe como se deve tratar a questão do déficit público, das contas do governo, que tem a visão de que não é aumentando impostos que vai solucionar o problema da economia, porque quando você aumenta impostos ou juros, como você tinha falado, você estrangula a economia de um lado, então não é a saída realmente é corte de despesas, é tirar esse déficit na própria carne do governo, e ele está sinalizando isso. Então, o que eu espero do próximo governo, essencialmente, é que se faça as reformas econômicas no sentido de não aumentar impostos, que nós não vamos permitir, nós vamos brigar a todo momento, e sim cortar gastos, gerenciar os seus investimentos de maneira eficiente e não com populismo. Nós precisamos tratar da casa, da máquina. E para tratar disso, nós temos que fazer aquilo que a gente faz nas nossas casas quando o orçamento está em déficit. Você corta aqui, corta ali e adequa. Limite de despesa. Você não tem, como o governo tem, um chequezinho lá que você emite e alguém pague a conta. Casa da Moeda. Então você tem que cortar gastos. O que o governo precisa fazer é exatamente isso. O que uma dona de casa, o que um empresário de qualquer porte faz quando existe déficit nas suas contas. É cortar a despesa, é administrar melhor o dinheiro que entra. É isso que eu espero e eu vejo com otimismo por conta da equipe econômica, né? E não só pela equipe econômica, nós temos um governo que chega com apoio da sociedade. Foi a sociedade que tirou, né, o governo atual. Então, é a sociedade que está dando este apoio. Então, com o apoio da sociedade, fazendo o que deve ser feito, eu entendo que o Brasil começa a respirar antes mesmo do final do ano. E aí entra aquilo que nós estamos falando para o empresário. Acredite no seu negócio, mergulhe nele, diminua custos, encontre nichos de mercado para vender, porque o Brasil é maior do que tudo isso e em breve nós vamos estar começando a respirar e aí ele vai ter uma empresa mais preparada, mais qualificada, mais ajustada para crescer de novo. Então é esse o otimismo e a mensagem que eu gostaria de passar. A CEP de Rio Preto, ela abraçou a causa do Fiesp de São Paulo contra o aumento do CPMF. Mas nós temos alguns dados extremamente preocupantes. Você vê, a JUSESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, ela registrou em 2015 o maior número de empresas fechadas neste ano na nossa região. Foram 728 empresas. Nós estamos falando não estabelecimento, empresas. E isso deve representar uma massa de desemprego bastante grande. Com um universo de 62.866 empresas no estado de São Paulo, fechamento. Praticamente dos 130 mil empresas do Brasil que fecharam nesse ano de 2015, praticamente metade é de São Paulo. Você acha que a CERP pode fazer o quê para evitar que isso continue acontecendo? Bom, como disse, esses números negativos a gente
A gente conhece, eles estão por aí e infelizmente isso é uma realidade. O que a gente pode fazer como entidade, e estamos fazendo, a entidade sempre fez, é preparar o empresário para um momento difícil e também dar os caminhos para que ele possa produzir o seu próprio crescimento e sair da crise com menos prejuízo, né? Com menos problema. Vocês, inclusive, promovendo várias palestras, vários encontros, exatamente nesse viés de melhorar a performance do empresário, muito mais do que da própria empresa. No quesito qualificação, palestras, enfim, levar conhecimento, levar informação para o associado, a entidade tem um cronograma de eventos muito intenso. A nossa diretora Ana Carolina é uma craque nesse assunto e trabalha muito bem, fazendo com que a entidade possa oferecer caminhos, informação e orientação para o nosso empresário local. Mas não é só isso, a entidade não fica só na parte de qualificação. Ela representa o associado, brigando por uma tributação melhor. A gestão que acabou de tomar posse com o presidente Paulo Sader, e que eu tenho a felicidade de ser seu vice, com outros amigos, vai trabalhar muito na questão de brigar por uma maior competitividade de Rio Preto. Nós temos que ter voz dentro do governo municipal para que não haja aumento tributário também na esfera municipal e que haja também um ambiente mais propício para a atividade econômica. Nós temos que abrir uma empresa com mais rapidez, temos que fechar, se tiver que fechar, com mais rapidez, temos que ter uma interatividade com o poder municipal positivo, saudável, e não aquela relação problema, né, de medo um com o outro. Quer dizer, não é assim. Empresário é homem sério, é trabalhador e tem que ser encarado como tal. Então, a entidade também representa o setor produtivo nessa linha de atuação e é o que a gente pretende fazer muito nessa nova gestão. Você também é fundador do Núcleo do Jovem Empresário. Eu queria que você explicasse para isso, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minutinho. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Estamos de volta hoje recebendo o jovem empresário Liste Abdala Martingo. Ele é empresário da área de telecomunicações, segurança eletrônica e também de eventos, além de ser o vice-presidente da ACIP, Associação de Comércio e Indústria de Rio Preto. Nós falávamos a respeito desse momento e o que a ACIP está fazendo. Existem núcleos também que vocês realizam encontros e observam esses núcleos. Um deles é o núcleo do jovem empresário. E você é um dos fundadores desse núcleo. Me fala um pouco a respeito disso. Bom, o núcleo, então eu vou pedir a sua permissão para os núcleos, não só núcleos de jovens empresários, mas a entidade também fomenta núcleos setoriais, onde nós nos reunimos para discutir alguns setores da economia, os seus gargalos, fazer um diagnóstico desses gargalos e depois propor soluções, caminhos onde aquelas empresas daquele setor possam ser mais eficientes, ter uma concorrência
não desleal, uma concorrência saudável e por aí afora, né? Temos muitos núcleos desse e nessa gestão o Paulo Sader faz questão de intensificar esses núcleos e a gente vai ter um papel ativo, intensivo nessas formações. Com relação ao núcleo de jovens, primeiro eu quero te fazer uma correção. Você me apresentou como jovem empresário, já foi o tempo, viu? Já foi o tempo. No tempo que a gente teve o prazer de fundar o núcleo de jovens dentro da associação comercial. O núcleo de jovens é um negócio extremamente importante para qualquer entidade que existe, seja ela do comércio, da indústria. Todos deveriam ter na sua diretoria, na minha visão, Elias, um núcleo, uma diretoria, um olhar especial para o jovem. Por quê? Porque é esse jovem que vai fazer a renovação da própria entidade. É ele que vai assumir os negócios do pai. Eu já fui filho e assumi o negócio do pai. Então é importante que as entidades encarem a renovação, os jovens, com um olhar de muita importância e até mesmo prioridade. Existe muita precocidade hoje, né, Lício? O jovem hoje está inserido no mercado com uma nova energia, com uma nova visão, diferente da visão até muito mais otimista, né, em relação ao futuro. As dificuldades que a gente enfrenta por aí, que a gente comentou agora há pouco, estão levando aos jovens, a uma parcela desses jovens, é claro que nós precisamos melhorar, precisamos buscar os alienados aí, precisamos ter programas de atratividade para o jovem mais alienado começar a pensar no seu futuro, mas núcleos de jovem como o da associação comercial estão cada vez mais importantes, a sua finalidade é cada vez mais importante, é você reunir dentro de uma entidade empresarial que tem toda essa gama de serviços que nós estamos comentando aqui, jovens que começam a entender o papel da empresa, que começam a entender, além da empresa, dentro de um meio, de uma entidade empresarial, começam a entender como se posicionar para exigir os seus direitos no poder público, como conviver em coletividade, como trabalhar a informação de um parceiro de negócio. Esse tipo de experiência é fundamental para ele ser um bom empreendedor, para ele afinar o seu talento de empreendedorismo. Então, o Núcleo de Jovens tem esse papel de renovar a sociedade empresarial, de levar a qualificação a esses jovens, levar o conhecimento empresarial e empreendedor para esses jovens e, claro, levar também a importância a ele de como é bom, como é importante, como é fundamental ter representatividade. E ele sai dali já pronto, preparado para outros desafios. E como atrair esse jovem e como alguém que queira participar, o que ele deve fazer para participar desse programa do Núcleo de Jovens? Olha, o Núcleo de Jovens, para atrair, ele faz diversos eventos. Eventos sociais, rodadas de negócio, eventos de fomento a esse tipo de troca de informação. Eu não vou citar os nomes, porque são vários projetos. Então, o Núcleo de Jovens faz isso para atrair. Mas aquele que quer participar, por favor, entre em contato com a Associação Comercial e chame o Flávio Kiki, o Flávio Alves, que é o nosso presidente, diretor do nosso Núcleo de Jovens, e ele vai com certeza lhe receber muito bem e já lhe dar tarefas para você ajudar nos afazeres. Você está vendo o site aqui no rodapé, o site e o telefone para você entrar em contato. Olha, com essa caça às bruxas em relação a toda essa política que estão se buscando, digamos, o policiamento, né? O medo que a gente tem é tornar uma política policialesca. O que você espera dessa próxima eleição municipal? Há uma renovação? Você espera que haja conscientização da população? O que a população deve fazer ou deve estar atenta nessas próximas eleições? Olha, a renovação é uma questão extremamente importante. Eu vejo que a população deve buscar os seus eleitos, os seus candidatos, com uma tarefa de casa. Uma vez uma pessoa me disse, olha,
eu não gosto de ver horário político, eu não gosto de saber quem é o candidato certo, eu não gosto de política. Eu disse para essa pessoa, olha, política é que nem a matéria matemática na escola. Eu não gostava de matemática, mas se eu não fizesse o trabalho, se eu não estudasse para a prova, eu repetia de ano. E quem não estudar a política, quem não se aprofundar para votar no seu candidato, claro que ele não vai repetir de ano, mas ele vai fazer com que a sua sociedade, a sociedade que ele vive, atrase, perca anos de desenvolvimento. Então, é preciso as pessoas olharem os seus candidatos com mais importância. Votar é um ato de civismo e que deve ser exercido na sua plenitude, ou seja, tem que ter prioridade, tem que ter estudo, pesquisa, tem que ser trabalhoso, mas tem que votar com a consciência que está votando bem. E eu espero que haja renovação. Apesar de não estar otimista com relação à renovação, porque as regras eleitorais, elas privilegiam aqueles que têm mais notoriedade, que já estão no poder, etc. Vejo com muita tristeza a possibilidade de uma renovação na política. Mas, de qualquer forma, o que manda mesmo é a consciência do eleitor. Se a consciência do eleitor estiver realmente num nível maior do que está hoje, nós vamos atingir a renovação, mesmo porque só que vai ser reeleito serão aqueles políticos que têm méritos para isso. Nós precisamos desenvolver a meritocracia no Brasil, definitivamente. E a meritocracia é o seguinte, quem tem direito, quem teve mérito, quem criou fatos relevantes para ser merecedor do voto de confiança daquela pessoa vai receber. Não criou esses momentos, esses fatos não merecem e não devem ser votados. Se a gente tiver essa consciência, Elias, nós vamos renovar bastante as câmaras de vereadores por esse país e também os nossos candidatos a prefeito serão escolhidos pelo mérito. Listo, uma palavra final para mim, o nosso telespectador, como superar a crise? Otimismo, trabalho, muito otimismo, pé no chão e trabalho. Eu acho que não existe outra regra, não existe outra receita. O Brasil é muito maior do que essa crise que está aí. E daqui a 120 dias o Brasil começa a respirar e em um ano o Brasil está de volta com a sua economia forte. Vamos trabalhar duro, com muito otimismo, com muito pé no chão, que as nossas empresas vão estar muito melhor quando esse momento chegar. E nós vamos viver um momento melhor na nossa economia e desfrutar do nosso esforço, do nosso trabalho, que é legítimo. Listo, muito obrigado. Obrigado por essa entrevista, belíssima entrevista. E obrigado a você por acompanhar a gente interessante. Até a próxima.